começando mais um Pode Mesmo, apresentado por mim, Michele Alves. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu tenho a presença de um cirurgião dentista, ele que já atua na área há mais de 26 anos. Dr. Luiz Gustavo, seja bem-vindo ao Pode Mesmo. Obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui no local de uma família de artistas. Uma família que respira a arte e a arte realmente engrandece a humanidade. A música engrandece a humanidade. Somos todos seus fãs. Ai, obrigada, doutor. Nossa, é um prazer imenso estar recebendo vocês. Tô triste. Pega essa câmera, tô triste porque a Ellen não veio hoje, né? Ellen, depois a gente conversa. A Ellen hoje, você não consegue tirar ela de casa por nada. Ela tem 2 cachorrinhos de 6 meses. Que, olha, a Eva e a Mavi. Segue elas na rede social. Mavi e Eva. Eva e Mavi. Segue lá, que aqui. você vai ver o quanto elas aprontam. Nossa, que legal, não sabia. Então tá bom, então tá perdoado. Tá perdoado? Tá perdoado. A gente vai seguir aqui. Vamos lá, doutor. Me conta um pouquinho dessa sua história. Como começou esse gosto para trabalhar nessa área? Me conta. Bom, Michele, eu sou filho de pai e mãe dentistas, né? Uhum. Então, a minha mãe, a doutora Nídia Mota, foi a primeira dentista mulher de Porto Feliz, né? Uhum. E meu pai foi um grande profissional aqui na cidade. Ele era muito bom, muito querido aqui na cidade. E ele faleceu com 45 anos. Eu tinha 13 anos de idade. Então, assim, para mim, nessa trajetória dentro da odontologia, a odontologia foi uma forma de aproximar do legado do meu pai. E hoje eu estou fazendo o meu legado, né, dentro da odontologia, mas sempre calcado em cima dessas memórias. Que legal, que legal. Então, o gosto veio por conta dos pais. Olha que interessante. Eu acho, obviamente, sim, eu acho a odontologia uma profissão muito bonita. Uhum. A odontologia, ela teve um papa, Pio XII, se eu não estou enganado, foi o Papa da Guerra. Uma vez ele foi convidado na Itália para fazer lá fazer um discurso na Associação dos Dentistas de Roma. Imagina, Papa vai lá na Associação dos Dentistas de Roma e ele fez um discurso que aparece em quase todos os convites de formatura de cirurgiões dentistas. Então, você pegar qualquer dentista, pegar o seu convite, vai ver lá. A odontologia é uma profissão que exige de quem a exerce o conhecimento científico de um médico, a habilidade manual de um cirurgião e a paciência de um monge. A paciência, né? Então, essas 3 coisas aí são o tripé da odontologia. Habilidade, conhecimento científico e muita paciência. E eu vejo a odontologia de uma forma muito bonita, porque eu gosto muito de ganhar a vida com o trabalho das minhas mãos. Isso me fascina de uma forma... Que legal. E outro dia eu estava pensando, eu por ser pai e mãe, ter pai e mãe dentistas, eu nunca, na minha vida, tive outra também fonte de renda, assim como os meus pais. Então eu fico imaginando que tudo que eu comi na minha vida veio da odontologia. Olha que loucura. Que loucura, que legal. O pão nosso de cada dia. O meu pão nosso de cada dia veio exclusivamente, desde que eu era um bebê. Eu tomava leite materno. Olha, que legal. Porque a mãe já atuava nessa área. A minha mãe, ela conta que um dia antes dela ter os filhos, ela estava trabalhando, que estourou a bolsa quando ela estava atendendo. Essas coisas desse tipo. Então, assim, eu vivi na casa dos meus pais, o andar de cima, a casa onde é a Constal hoje. A Constal, descendo para a Gruta, era a casa dos meus pais. No andar de cima tinha um consultório odontológico, e daí tinha 2 andares para baixo que eram os quartos, sala, tal. E a gente vivia já esse ambiente. Criança na sala, no almoço, eram meus pais falando sobre casos de pacientes, de próteses, disso e aquilo. Então, isso é uma coisa que está na minha vida desde sempre. Você nasceu com a odontologia. Louco, né? É louco, né? Então, mas que assim, bom que você seguiu esse passo, gostou. E eu gosto muito. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E a sua mãe até hoje, ela atua? A mãe parou de atender há mais de 10 anos. A mãe parou de atender, mas ela ainda...
ela foi uma das primeiras pessoas no Brasil a fazer um curso de pós-graduação, vamos dizer assim, online. Que bacana. Já há mais de 20 anos ela já tinha essa visão e de dar consultoria online para dentistas que não têm tanta experiência. Então, ela divide ainda a experiência de mais de 30 anos de Que profissão. mulher empreendedora, hein? Nossa. Ela está um pouquinho à frente acima. Né? Nossa, que maravilha. Legal, né? E aí, eu vi que você tá com a família toda, né? Você teve os seus momentos ali, né? Que você já teve os seus funcionários. Tem um funcionário até hoje, né? Sempre tive muitos funcionários muito bons. Ai, que bom, né? Todos os meus funcionários foram excelentes, Michele. Que bom, nossa, que legal. Eu acho que eu já fiz parte Pra dessa... quem não sabe, a Michele trabalhou um tempinho comigo. Verdade. Mas que bom, né? Que bom que eu tava... Antes de vir pra cá, o meu menino falou assim, nossa, mas doutor Luiz Gustavo não era o seu ex-patrão? Aí eu falei assim, Aí ele, nossa. Patrão, né? Eu falei assim, não, mas eu tenho um bom relacionamento com os meus ex-patrões. Ainda bem. Uma boa funcionária, né? Uma pessoa espetacular. Ai, que bom, obrigada, doutor. Mas assim, eu fiquei sabendo que você tá com a família, trabalhando junto com a família. A Ellen, desde que a Ana Laura nasceu, a Ana Laura é minha filha mais nova. Ela nasceu há 20 anos atrás. A Ellen era professora de educação física e de balé. A tia Ellen, né? Tia Ellen, eu lembro disso. Tia Ellen. E quando a Ana Laura nasceu, foi uma coisa interessante. A Ellen trabalhava no Colégio São José. Tinha uma escola de dança lá. E na mesma época, todas as professoras tiveram filhos. Na mesma época. Parece que até praga. Aconteceu, saíram de licença maternidade. A irmã, na época, falou, vou fechar o Centro Cultural por um tempo. E fechou, né? E aí, nesse momento, eu falei, Ellen, eu preciso de alguém que consiga administrar isso. E ela é uma administradora espetacular. É algo assim que tá ao lado mesmo. E eu não sei o que seria da minha vida. Sem ela. Amorosa e tal, mas profissional sem ela... Eu também não sei o que seria. Tá vendo? A Ellen não é falando não, mas eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava lá com vocês, eu tive a oportunidade de conhecer ela e ela é maravilhosa mesmo. Existem pessoas que lidam só com a verdade. Sim. E a Ellen tem isso. Uhum. Ela vive a verdade o tempo todo. Ela isso aí, passa isso pra gente. Daí fica fácil, né? Por isso que é fácil gostar dela, né? Mas enfim, aí aconteceu tudo isso, foi bom. Foi legal. Então você perguntou como é que estamos lá. Como é que estamos lá? A Ellen trabalha comigo. A Ana Vitória, hoje ela está na faculdade de odontologia. Em 2027 ela se forma. Que maravilha. Ela faz a faculdade de odontologia e passa o dia comigo. Então ela está ao meu lado já o dia todo, vendo. Já está na prática, vendo já está tudo. na prática, assistindo a prática clínica, tendo a vivência da faculdade e a vivência de um consultório odontológico diariamente. Isso aí engrandece muito a formação dela. Costumo brincar, essa menina ela vai sair da faculdade craque. Vai sair. Na verdade, a Ana, ela tá que nem você quando você era pequena. Sim, exatamente. Já nasceu ali lá dentro. Lá dentro. E daí, a Ana Laura hoje, ela faz publicidade e propaganda e ela cuida das minhas redes sociais. Então, agregou tudo certinho. Olha que maravilha. Família. Família. É bom. Tá, e na hora, vamos dizer, eu trabalho com família, né? Tudo aqui é na família. Na hora que briga, como é que faz? Na hora que briga, a arte de recuar um pouco, respirar. Ai, tem que conversar, né? É isso. Porque, assim, mas nem sempre foi assim, Michele. Nem sempre. A gente já teve, principalmente o casal, brigas assim. Porque muitas vezes você tem visões diferentes. Né? Você tem visões diferentes sobre o mesmo assunto. Não tem um que está certo, o outro está errado. E algumas vezes aquela correria, a tensão vai acontecendo de uma tal maneira que mesmo tendo a mesma visão, a comunicação não é legal. Então, essa arte de você retroceder um pouquinho, respirar,
e tocar em frente. Tá vendo? Afinal, somos família. Somos família, né? Dá vontade de matar, né? Tem hora. Não Mas- dá, não dá. Ah, tem hora que Não dá. tem hora que dá um Não dá. desespero. Tipo, assim, você olha e você fala, eu tenho que conversar, não tem jeito. Mas daí você tem que retroceder, respirar. É o trabalho, né? Tem né? que fazer o trabalho certo. Não, vamos. Depois tá tudo bem. Né? É como... Depois isso fica tudo bem. E é isso que é o legal. experiência, né, da vida. No começo, quando a gente é mais jovem, a gente não tem tanta paciência, parece. Mas uma coisa eu tenho percebido na minha vida: tudo se acerta. Tudo se acerta. E o que não dá para se acertar, a gente tem que entender por que está acontecendo. Verdade. Né? Muitas vezes a gente quer da vida o tempo todo aquela previsibilidade, a gente quer lógica, e às vezes não tem lógica, e às vezes tem problemas que fogem do nosso controle. É, E você vai fazer o quê? Você vai aprender. aprender. Você vai aprender até a entender muitas vezes por que aquilo está acontecendo, Uhum. ou às vezes não vai entender porque Vai está entender. acontecendo e está tudo bem, né? É verdade. Teve algum momento assim que você, da sua vida, a gente falando sobre isso, que você fala assim, não, devia ter escutado minha mulher? Ah, mas aí a gente não pode dar o braço a torcer tão facilmente, Aí, ó, né? tá errado. Você tá dando risada aí, né, Adriano? Você tá errado. dando... Eu ouvi uma risada Você aqui viu, ao né, de fundo. que é? Quem está rindo? Marido, né? Marido. Não pode. Não, pode. mas não é assim. A gente não pode também entregar tão fácil, né? Mas assim, agora, já passou, vamos supor. Mas a mulher costuma ter. Sempre ser certeira, né? Parece Não, a mulher tem algumas questões, assim, de ter uma sensibilidade um pouco maior. a gente parece que tem um QI a mais. Não é Talvez, falando, não. Mas a talvez. mulher. O meu marido sempre fala assim: nossa, essa boca santa. Falar acontece, né? Mas você sabe que não existe nada pior do que você ouvir uma coisa. Eu te disse. Eu te disse. Eu Olha. te disse. Olha, Então já entendeu, já que realmente a mulher fala porque ela já sabe o que vai acontecer. Você já teve dor de dente? Essa risada. eu dou risada. Você vai perguntar para um dentista se eu já tive dor de dente? Eu já tive teve. alguns episódios de dor de de dente, por incrível que pareça. Eu me orgulhava muito. Na faculdade, eu era, acho que, uma das únicas pessoas que não tinha cárie nenhuma. Nenhuma, zero cárie. Porque na faculdade você faz exame de um para outro e tal. E em 1998, hoje, com a prevenção, você vê, é muito mais comum você ter pessoas zero cárie. Há não muitas décadas atrás, isso no Brasil era até um pouquinho raro, né? E eu era uma pessoa zero cárie. Só que eu tive um azar de ter um dente do siso. Eu tenho duas histórias boas de dor de dente comigo mesmo. Que a minha mãe, doutora Nídia, fala que foram muito boas para minha formação. Porque a partir do momento que eu entendi o que é ter uma dor de dente, eu não quero que o meu paciente tenha dor de dente. A primeira dor de dente que eu tive na minha vida foi porque nasceu o dente do siso, nasceu grudado, nasceu geminado com o segundo molar, que é o dente da frente. Então eu tinha um dente que era 2 em 1. Nasceu 2 em 1. Geneticamente era uma aberração. E aquele dente ficou lá tal. E uma hora eles se separaram. Ele quebrou no meio, fez uma fissura, sem ter cárie, né? Eu estava na faculdade. E comecei a ter uma dor louca de dente, né? Fiz radiografia, fui para um professor, fui para outro. E ninguém acertava o que eu tinha, porque você não pode ter dor de dente, você não tem cárie e tal. E eu com dor. Poxa, eu tava com dor. Aí eu fui num amigo, na época, endodontista. Quem é o endodontista? É o dentista, cirurgião dentista, especializado em tratar canal. Falei, amigão, pelo amor de Deus, abra esse dente para mim. Ele falou, não, mas eu não. Eu falei assim, Por favor. em nome da nossa amizade, abra esse dente para mim. E ele abriu, realmente o dente estava com uma inflamação muito grande que não aparecia na radiografia e tal, justamente por ele ser 2 em 1, ser um dente anômalo, era uma anomalia. E ele tratou esse dente eu ainda fiquei com ele e parou essa dor. Essa é a primeira história. Essa história foi tranquilinha. Tranquila. Agora eu tenho uma história boa. Ai, meu Deus. Ano passado eu fui viajar. Fui para um congresso em Milão, na Itália. Congresso de odontologia, de implantodontia. Então, os maiores implantodontistas. Quem são os implantodontistas? Os dentistas, assim como eu,
especialistas em fazer implantes dentários, em reabilitar quem perdeu dentes com dentes novos, pinos de titânio, cirurgia, prótese e tal. Congresso espetacular, maravilhoso. Só que na hora que eu fui pro aeroporto, Michele, eu costumo, quando eu vou viajar, deixar o carro num estacionamento perto do aeroporto de Guarulhos e tem uma vanzinha que leva pro aeroporto. Aí na hora que você chega, daí eu não encho a paciência de ninguém vai me buscar, ninguém vai me levar, não dou trabalho, eu não gosto de dar trabalho pros outros. Tá certo. Eu e Ellen indo para a Itália, pô. Vou no congresso, vou dar uma passeada, né? Sim. Vai curtir, né? São 4 dias de congresso, depois eu fico mais uns dias lá, vou conhecer a Itália. Aliás, que viagem espetacular. Na hora que eu entrei na van para pegar a van para ir pro aeroporto, eu mordi uma bala Mentos. Senti a dor. Meu... Daí eu pensei assim comigo, dancei. Eu tinha o dente do siso, sempre o dente do siso. Sempre. Que eu não quis extrair. E quando um dente não bate com o outro, eu já tinha extraído o dente de baixo, inclusive esse dente. Esse que rachou. Que rachou e tal. Esse dente desce, ele não tem com quem bater, ele vai descendo. E a raiz vai ficando exposta. Né? Nossa. A raiz exposta. Ele foi entrando. Não, ele vai descendo. Todos os dentes estão na mesma linha, como ele não tem com quem bater embaixo, né? Ele vai descendo até bater na gengiva. Nossa. Vai extruindo, ele vai saindo. Tá? E na hora que eu mordi esse Mentos, essa raiz estava muito exposta, deu uma inflamação. Pois bem, falei, dancei, eu não vou voltar para trás. Peguei o avião, fui, viajei, comecei a ter uma dor recorrente. E eu olhava, era engraçado, porque eu estava num congresso de odontologia que tinha mais de 5.000 grandes dentistas do mundo inteiro. E eu com aquela dor. Com dor de dente. E conversava com uma pessoa, mas não ia entregar que eu tava com dor de dente. Tava conversando com outra para falar assim, alguém, né? Olha. É ironia, né? Irônico. Né? Era irônico. Aí, quando eu viajo, eu também levo. Eu levo medicamentos, eu levo antibiótico. Se tiver uma dor de garganta, se tiver anti-inflamatório e tal. E nessa vez eu tinha levado alguns remédios indutores de sono. Por quê? E como ia ter jet lag, o que é jet lag? Você vai viajar, você tem fuso horário. É a mudança. A mudança de horário e tal. Se eu precisar, eu uso, mas deixo guardadinho e tal. Daí chegava a noite, e a noite tava frio. Aquilo doía loucamente. Mas doía loucamente. Dor de dente. Michele, você já teve dor de dente? Já. É horrível. Não tem remédio que passe. Não tem. E daí... eu andava, daí eu fui descendo, fui para uma cidade, para outra, e cada cidade que eu ia piorando. E daí chegou uma hora que a gente tava tomando muito vinho lá, que eu não podia mais tomar vinho. Porque eu tomava o vinho, cortava o efeito do remédio, e daí a Ellen tomando vinho e eu só olhando. Aí você não curtiu. E à noite os remédios não faziam efeito. Chegou uma hora que eu liguei no seguro e falei, olha, eu preciso assim, assim, assado. Não, mas o senhor vai precisar por uma consulta. Não, sabe o que é? Eu sou dentista. E eu sei o que está acontecendo. Então eu preciso fazer uma extração do dente do siso. E acertei tudo para fazer a extração do dente do siso. Tinha até um consultório na esquina de onde eu estava. Eu não vou esquecer nunca o nome da doutora. Doutora Simona Massa. Simona Massa. Eu parava no consultório da doutora Simona Massa, do outro lado da rua, e ficava assim. Não vou. Mas daí o que eu pensava? Quando que eu vou voltar para Itália? Vai ser difícil. Então... não tão cedo. Se eu extrair esse dente do siso, eu não vou poder. Eu ia no Coliseu no dia seguinte. O Coliseu em Roma é o sonho de uma vida, você conhecer aquele lugar. Eu não ia poder ir, ia ter que ficar num quarto de hotel. Não. Daí aguentei bravamente. Beleza. Cheguei no Brasil, cheguei de manhã, trabalhei a tarde toda, liguei para um grande amigo. Poderia ter ligado para minha irmã, que é dentista, a doutora Ana Karina, para meu cunhado, doutor Tiago. Podia ter ligado minha mãe, ter tirado ela da aposentadoria, mas liguei para o meu grande amigo, o doutor Diogo Matoso. O doutor Diogo estava fazendo um curso, ele faz mestrado em Piracicaba e ele ia chegar à noite. Combinamos de, nesse horário que a gente está hoje, umas 9 horas, a gente iria remover meu dente do siso. Né? Pois bem, Michele, eu estava muito cansado. Eu tinha viajado.
Eu tinha trabalhado. Já tô imaginando. Né? Tá imaginando? Eu tinha trabalhado. Falei, poxa, Diogo, a Ellen ligou lá pra Mari, a esposa do Diogo. Diogo, não vamos tirar hoje. Amanhã é sexta-feira, era uma quinta. Amanhã, sexta-feira, a gente tira esse dente. Tá bom? Você também tá cansado? Ah, tudo bem. Fui pra casa, tomei o analgésico, não parou de doer. Tomei um remedinho pra dormir. Desmaiou. Dormi por 1 hora e acordei com a mãe de todas as dores. Mas uma dor lancinante, parecia que tinha uma estaca na minha cabeça. Eu pensei assim, eu sou cirurgião dentista. Eu tenho uma habilidade absurda para tirar. Não, assim, não é porque eu tô perto de mim, mas eu tenho uma habilidade absurda para tirar um dente do siso. Não, você não fez é isso, verdade. doutor. É verdade. Tenho anestésico de primeiríssima qualidade no consultório. Eu tenho todo o material estéreo. Não é possível. Eu fui. Não. A Ellen gritou. Não, ela não deixou, ela não tinha como deixar. Na hora que ela viu, eu peguei a chave do carro, desci, mas o medo dela não era que eu não conseguisse tirar, Sim, tal. que desse alguma complicação. Morrer, Não, sei lá, a dor. Não, Não. que eu caísse no córrego aqui, porque eu tinha tomado um remédio para dormir, né? Ah, entendi. Ah, então Mas tudo esse era o bem, medo. mas eu acordei, tamanha a dor, fiquei acordado, desci no Vou consultório, resolver isso. estiquei, providencialmente, aí foi uma questão do destino, eu tenho minha bancada, na frente da bancada eu tenho um espelho, lavei minha mão, você mesmo se cuida. coloquei, tive a pachorra de colocar um jalequinho cirúrgico. Não. Tive essa pachorra. Você não filmou não, isso, não, doutor? não pode, né? A gente conta, tem gente que vai acreditar, achar que é mentira. É. Então dá o benefício da dúvida, né? Não, ele não fez isso, é mentira. Pus luva, estéreo, fiz bochechinho com clorexidina, tunga, anestesiei. Já parou a dor. Ai, que delícia. Peguei a alavanca, luxei o dente, removi, dei um pontinho. Acabou. Ai, que delícia. Doutor, você não fez Não isso? façam isso em casa. Mas a dor era muito forte. Meu E eu só Deus. fiz porque eu sabia Que ia que dar se eu certo. não conseguisse também, eu ligaria pro Dr. Diogo e ele iria Deus me ajudar Deus. lá. Aí, de repente, eu ligo, mando uma foto pra Ellen, o dente, falo, resolvido. Nunca mais essa coisa vai... Mas você sabe o que aconteceu? Por que eu não tirei esse dente do siso? Porque eu falei assim, eu vou esperar a Ana Vitória se formar, ou pelo menos ela ter algumas aulas de cirurgia. Pra ela mesmo. Porque não era um dente difícil de remover. Vamos deixar claro Tava também. fácil. Agora eu vou contar para vocês. Era um dente relativamente fácil de tirar e tal. E eu falei, Ana Vitória, eu vou pedir para ela tirar. Vai dar um jeito aí. Ela já fez uma anestesia na minha boca. Então... Quando ela começou a fazer anestesia na faculdade, eu falei, vem aqui, minha anestesia, vamos ver. Tem uma mão boa para anestesiar. Nossa, mas anestesiar assim sem ter que arrancar nada? Quando eu fazia a faculdade de odontologia, a gente anestesiava. Quando aprendia a anestesiar, pegava um colega e anestesiava você o tá outro. brincando. Pra poder sentir. Para poder se sentir. Saber. Porque é diferente. Você pegar uma mandíbula de porco, que às vezes a gente faz um treinamento, uma mandíbula de porco, alguma coisa do tipo, né? Você fazendo um manequim, que é um boneco, né? A turma tá hoje tanto no bebê reborn. Ai, não fala né? isso, doutor. A faculdade de odontologia, a gente atende lá um bebezão reborn com uma boca dentro, é legal. Que horror! Pra você aprender. Olha que legal. Você pega dentes naturais extraídos, você monta na arcada, é legalzinho isso. Nossa. Monta na arcada, coloca dentro de um boneco de borracha e já vai sentindo. Mas boneco de borracha não é gente, né? É diferente, né? Então a gente anestesiava de uma pessoa para outra, né? Que loucura. Hoje me parece que isso não é mais permitido. Então você pegou a época boa. Ah, Porque aí você não, sente. Mas É bom a gente sentir pra saber o que tá acontecendo. sei É que lá, nem um parto. É. É só... A gente tem que passar Mas pra é umas saber. coisas meio absurdas. O cirurgião então vai aprender. Então vem aqui, meu colega, eu vou fazer uma incisão no seu abdômen. Não existe não, isso. entendi. Né? Mas Então, a nesse anestesia sentido, não ia fazer tanto... existe a ética hoje da faculdade, nas faculdades, ela é muito... Existem comitês de ética. Eu vou te dar um exemplo de faculdade de odontologia. Olha umas coisas absurdas. Quando eu fiz faculdade, a gente testava em animais, no ratinho. Olha que impensável hoje.
Hoje é impensável isso. A gente pegava um ratinho, era um negócio que era uma certa crueldade. Colocava com alfinete, prendia o ratinho assim e injetava um medicamento, depois injetava outro para ver a pupila do rato, como que fazia, como que não fazia, tal, para você entender na disciplina de farmacologia como era. Hoje é impensável. Se você for mexer num animal, for fazer um teste num animal, você tem que passar por... Alguém já fez esse teste? Por que você vai fazer de novo? Entendi. Né? Então, poxa, é impensável hoje se fazer isso. Mas não há muito tempo atrás, há 28, 29 anos atrás, Era assim. Era dessa forma. Voltando para o nosso assunto, Uhum. a Vitória fez anestesia em mim. Então, eu estava tranquilo que mesmo que antes dela se formar, ela conseguiria tirar. Não sabia só que o danado do dente ia doer. Tanto no assim. meio de uma viagem. Não estragou minha viagem. Fui ao congresso, deu assisti certo. às aulas do congresso. Só não bebeu o vinho que a Ellie bebeu. Mas a Ellie bebeu por mim. Meu Deus. Mas assim, na hora que você foi lá para poder arrancar, você não ficou meio com receio? Nenhum. Nenhum? Meu Deus. Faço isso o dia inteiro, Michele. Mas em você? Só mais um. Doutor, eu queria falar, eu não sei se você lembra, eu nem comentei isso na hora que você chegou. A Adriana até começou a falar, eu falei assim, não, deixa que eu falo para ver se ele vai lembrar. Quando eu trabalhava lá com o doutor, eu falo isso para os meninos, eu fico chocada. Eu falo, isso não é para mim, né? Você lembra de uma paciente chamada Suzy? Acho que era Suzy. Que ela sentia dor, aí você tirou um raio-x e tinha um dente no céu da boca dela. Lembro, e daí eu... E aí veio um doutor para fazer junto comigo pra gente remover esse dente. Você lembra disso? Lembro. Por que você saiu da cirurgia? Você lembra que eu saí? Você passou mal? Eu vi que você saiu da cirurgia, assim, mas daí como eu tava com um colega, né? Na hora que eu tava lá, eles me colocam pra colocar... É o sugador, lembra? Sugador. Eu ficava com o sugador, né? Que eu tô ajudando ali. Vamos fazer um adendo. Vou fazer só... Vou cortar uma desculpa. Não, imagina. Essas cirurgias no palato, no céu da boca, elas costumam sangrar muito. Ai. Então você tem que ficar lá com o aspirador. A gente chama de sugador, mas o nome é o aspirador para ficar puxando para você poder enxergar o que você está fazendo. Porque sangue... E você estava pilotando o sugador. E eu ali, no sugador, na boca. Pilotando o sugador lá, o aspirador. Sua. Aí o doutor aqui, o outro aqui, eram 2 doutores em cima da paciente. Aí eles vão lá e tiram o céu da boca assim, descola igual um carpete. Que nem um carpete, o céu da boca da cliente, da paciente, assim, ó. Vamos. Gente, a paciente doutor, estava anestesiada e não estava sentindo dor nenhuma. Não, ela estava dormindo. E eu comecei a entrar em pânico. Aquele dia foi a primeira vez que eu falei, gente, isso não é pra mim. Aí eu falei, doutor, eu vou no banheiro. Eu me lembro de você ter saído de um procedimento cirúrgico. Eu saí, eu fui no banheiro. Aí eu comecei a abaixar a cabeça e apertar, que minha mãe falava assim, puxa a cabeça pra baixo e aperta que volta. Foi nesse nível, assim, passar aí mal mesmo. O doutor bateu na porta. Michele, tá tudo bem? Tô bem. Aí você, não, é assim mesmo, é complicado. Até eu fico meio assim, mas calma que vai dar tudo. Aí eu fui voltando. Você, não, pode ficar aí. Eu falei, nossa, como é feio. Eu vi... porque, assim, um pouco impressionante. É que hoje, Michele, as pessoas têm acesso a isso no YouTube, né? Se você quiser assistir, por exemplo, uma cirurgia de implante dentário, você vê... É difícil. Eu passei mal. Doutor... Se não tiver acostumado, né? Não, eu aplauso essas pessoas que trabalham junto aí, assistente do senhor. Eu sempre tive ótimas assistentes, você tá no hall. Hoje obrigada. Eu tenho a Geisa. Abraço aqui pra Geisa. Ela é uma auxiliar espetacular. Olha. E a gente faz muita cirurgia. Hoje eu faço muita cirurgia oral. E ela tá sempre lá, pronta para fazer essa parte de entrar na cirurgia junto como auxiliar, que é pilotar o sugador, né, que é o aspirador, nossa, pelo amor de né? Deus. E muitas vezes precisa afastar, segurar um tecido, afastar. Ela tá sempre lá, muito habilidosa. Ganhar dinheiro com isso, eu já tinha morrido já. Não acostuma. Acostuma, Michele. Mas no começo, quando você começou, você vai tirar essa informação de mim? Eu quero saber. A primeira vez que eu assisti uma extração dentária na faculdade, eu passei mal.
Aí, tá vendo? Eu passei mal. Meu... Eu passei... lógico que eu não falei, passei mal, porque eu tinha visto sangue. Ora, eu sou um futuro cirurgião, não vai dentista, falar, né? não vou falar. A minha desculpa na época foi que a extração foi feita, a aula de cirurgia era sexta de manhã, e às quintas à noite era o dia da festinha de aniversário. Não sei, tanto aniversário tinha naquela época de faculdade, viu? Toda quinta-feira tinha festa. E as festas iam até tarde. Tarde. E naquela festa, naquela noite eu atendia uma festa, fiquei até tarde, o teor alcoólico era grande, então eu falo que eu passei mal por causa da ressaca. Ah, entendi. Por causa da ressaca, não foi por causa de... Meu Deus. Passa, existe umas questões assim, a cor, você vê o pulsante, se você não está acostumado, o cheiro... Se você não está acostumado, a pessoa... Mas depois você se acostuma, você percebe pode ser que que aquilo lá... continua, a pessoa continua, vai ficando... É que nem um médico, né? Eles acostumam com a morte, né? Falam que eles acostumam, eles sentem... Mas sente muito, mas acaba tendo uma blindagem. Isso, eles ficam mais resistentes, assim, porque... Fala, eles são frios. Não, é porque já acho que pegam tanto que... Pra eles é tipo uma coisa normal. Quem trabalha no necrotério fala que come ali. O defunto tá ali, peraí, é minha hora. É o seu meio de vida, né? Você acaba acostumando com aquilo lá, mas sempre respeitando, né? Entendi. Isso que é importante. Você vai fazer um procedimento cirúrgico, você tem que respeitar aquilo, você tem que respeitar o paciente. Mesma coisa, no caso, quem trabalha com necrotério, na morte, tá fazendo suas coisas, mas tem um respeito, né? E lá na odontologia, quando você se formou, tem também aqueles que se falam peças, que é o defunto, né? Eu falo que é o defunto, anatomia, né? Que é o cadáver. Tem essa aula de anatomia? Tem anatomia. A gente estuda muito estuda anatomia geral, de uma forma, assim, não tão aprofundada, mas do pescoço para cima, as provas são... Nossa... Foi uma época, assim, de muito aprendizado e na minha época a gente estudava com cadáveres. Hoje em dia, algumas faculdades têm cadáveres. Ana Vitória, ela estudou anatomia de cabeça e pescoço, anatomia dentária com cadáveres reais, mas existem algumas faculdades que têm modelos chamam biomodelos, né? São modelos de plástico, de borracha, que imitam muito bem também a anatomia humana, né? Legal. Mas existe até uma... É bonito, em todas as salas de anatomia tem a oração ao cadáver, escrita em cima, que você tem que respeitar, né? Afinal, você está aprendendo em cima de alguém que já viveu, teve as suas emoções, e o corpo que está lá preservado foi a casa dessa pessoa por muito tempo. É legal, interessante. Isso tudo, a odontologia, ela faz a gente ver, porque a gente aprende muita coisa de ciência, da ciência médica. No Brasil se fala cirurgião dentista. Em Portugal se fala médico dentista. A ordem portuguesa dos médicos dentistas. Você entendeu? E por que cirurgião? Bom, por que cirurgião? Porque a gente faz cirurgia o dia inteiro. Remover uma cárie é uma pequeníssima cirurgia. Mas é uma cárie. Você está intervindo em um tecido vivo. Fazer um canal. Para fazer um canal, para você abrir um dente, fazer um furinho para chegar no nervo do dente, você faz uma cirurgia de acesso. Tem esse nome, cirurgia de acesso. Extrair o dente, não precisa falar, que é uma cirurgia oral menor. Na gengiva, se você vai fazer um procedimento num paciente que tem uma infecção de gengiva, algumas vezes você tem que fazer pequenas cirurgias nessa gengiva. Então, é o profissional habilitado a fazer cirurgias na boca e nos tecidos dentários e que circundam os dentes. Nossa, que bacana, hein? Eu gosto.
Dá pra ver. Dá pra ver. Eu acho bonita a profissão. Eu acho muito bonita a profissão. É legal mesmo. Eu acho bonita, mas eu prefiro. Ser Olha, paciente. eu gosto, lógico, eu gosto de dentista, tudo. O que eu não gosto é só da anestesia. Né? Graças Mas a Deus, eu imagina não a preciso... vida sem anestesia. Verdade. Que, por sinal, foi inventada por um cirurgião dentista. Dentista. Oh, Deus, raça. E a história Não, mas é bom, espetacular. É? A história é espetacular. Eu não me lembro o nome. Wells, me parece que é o sobrenome. Eu estou enganado. Depois o pessoal aí vai procurar e colocar o nome do caboclo aqui embaixo, né? Porque a história é a seguinte: ele era cirurgião dentista e fazia cirurgia de câncer de boca, tal, na Inglaterra. E naquela época existia o gás do riso. Então você tinha circo, e o circo naquela época tinha coisas. Então tinha o circo de pessoas diferentes, né? Mulher barbada. Na época não existiam. Levavam indígenas, né? Brasileiros para lá, para mostrar como é que era uma pessoa do outro lado do mundo. Você imagina a Europa, 1700, 1800 e pouco, totalmente encastelada. Então levavam africanos para lá, de tribos mais longínquas, para pôr nesse circo. Uma coisa que hoje é impossível de pensar. E uma das coisas que se faziam quando descobriram o gás do riso era um gás que as pessoas davam risada, que é o óxido nitroso, que é aquele gazinho que o pessoal coloca aqui para cheirar, para se acalmar, para desmaiar. Hoje é usado para isso. Na época, o óxido nitroso era algo da arte, de entretenimento, né? Então, era usado como gás do riso. E ele estava numa apresentação, ele percebeu que um camarada lá se machucou e tinha inalado. E o cara continuou. O cara continuou fazendo as peripécias dele lá e não sentiu a dor. Ele falou, peraí, qual é? Me empresta um troço desse aqui. Levou lá pro consultório dele, pediu pro assistente dele tirar um dente dele. Ó, lá, a história. O assistente foi lá e pá, tirou o dente dele, deu o gás, ele desmaiou. Não senti nada, poxa, uma nova era tá feita nas cirurgias. Ele foi lá para a Royal Society of Medicine of London. Foi lá e se inscreveu. Eu quero fazer, eu quero mostrar, porque eu inventei, eu descobri isso e aquilo. Começou a escrever um artigo. Chegando lá, ele foi fazer um câncer de língua no caboclo. Né? E como que era? Tinha plateia. Era um palquinho no meio. Não sei se vocês já viram isso na internet. Palquinho no meio, uma arquibancadinha em volta, os caras fazendo a cirurgia, os alunos lá assistindo. Pra ver se, né? E daí tinha aluno, tinha os mestres da época de cirurgia, tá? Vamos ver o que esse cara foi fazer uma cirurgia demonstrativa. Pegou o bisturi, o cara gritou. Na segunda, o cara gritou de novo. O que acontecia? O cara tinha tomado um uísque. Porque antes a anestesia era no uísque. O cara tava nervoso que ia fazer aquilo, encheu a cara, só que não sabia nada de nada. Daí a anestesia não instalou. Ele não pegou a anestesia, o óxido nitroso não fez efeito. Charlatão, e não sei o que lá tal. E ele ficou com essa pecha de ser charlatão, né? Eu não sei o que aconteceu, eu sei que ele morreu. Depois que ele morreu, a Royal Society of Medicine of London, né, mandou uma carta para ele dizendo que realmente funcionava, aquilo funcionava. E hoje ele é reconhecido, põe o nome de novo do caboclo aí, como o inventor da anestesia. Né? Então, interessante. Dentista. Olha, dentista. Agora, imagina você o que seria da medicina sem anestesia. Sem anestesia. Então, assim, qual que é a maior invenção de toda a área da saúde? Para mim, de longe, a anestesia. Porque ela é a única que dá o conforto pra gente fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Existem as histórias para você extrair dente, era na base do uísque, segurava o cara aqui e ia latando. Né? E o náufrago? Eu lembro dele. Espetacular. Espetacular. Eu só lembro assim. Não tiro a razão dele. Com a dor, então, não faria a mesma coisa. Do jeito que eu vi que o doutor é meio louquinho, ele faria. Com patins. Eram patins, não é que ele pegou? Com patins. Nossa, que loucura, gente. Doutor, o que acontece quando as pessoas têm aquelas aftas na boca? Olha, o que é a afta? A afta é uma ulceração. O que é uma ulceração? Vai explicar, fica mais difícil.
a pele, a boca da gente, ela tem uma mucosa, que é uma pele um pouquinho diferente, transparente, por isso que ela é vermelha, né? Entendi. Então você tem a primeira camada e depois você tem dentro o que a gente chama de tecido conjuntivo, que seria a carne. A carne. Tá? aham. Os amigos dentistas, médicos, não me levem a mal, estou falando de uma forma bem, Aham. né? Então quando você perde essa primeira camada de proteção, você forma uma ferida no local, né? Existem pessoas que têm essas aftas por quê? Ou vão escovar o dente, bate, ou vai comer um pão, aquele pão crocante, delicioso, e ele vai lá e machuca aquele lugar, ele dá uma rasgadinha nesse epitélio, nessa primeira camada, né? Que é o nome, dá uma rasgadinha e forma essa ulceração. Existem pessoas que têm alguma questão de vitamina, geralmente complexo B12, tá? Ou um pouquinho de... a imunidade um pouquinho mais baixa na boca, o pH da boca um pouquinho alterado, e qualquer coisa faz virar essa ulceração. Então, assim, quem tem afta recorrente, o que eu recomendo? Primeiro, evitar alimentos muito ácidos. Isso é importante. O que é? Abacaxi, limão, vinagre e tal. E dar uma olhada nas vitaminas. Então, seria legal passar no médico e pedir os exames mesmo. Hoje em dia existem exames de sangue que vão contar como é que estão, como é que está a questão das vitaminas, fazer uma reposiçãozinha. Isso pode melhorar e melhorar bastante. Então, tem a ver, respondendo para a amiga aí, tem a ver com imunidade da pessoa, alimentação e pequenos traumas da boca. Nossa, tá? Olha, doutor. Tem outra também pergunta. Canudinho. Depois que a pessoa escova os dentes, se ela tomar algum líquido com canudinho, é verdade que ela não precisa mais escovar os dentes? Na verdade, essa é a pergunta de 1 milhão. Não por causa do canudinho. Não do por quê? causa do canudinho. Por que a gente escova o dente? Pra Olha. limpar. Olha, na verdade, a gente escova o dente para desorganizar a bactéria. Como assim, doutor? Não, isso é a mais fantástica não. das coisas. Não é É possível. para limpar. Beleza. Mas o que faz você ter uma saúde bucal, você não ter cárie, não ter doença de gengiva, é você desorganizar as bactérias. Então, logicamente, na hora que você limpa, você desorganiza. Te explico. Vou explicar para vocês. Isso é legal. Antes a gente falava em placa bacteriana. O que é a placa bacteriana? Uma camada de bactérias que se forma no dente. Hoje mudou o nome. Se chama biofilme, biologia, seres vivos, filme, película, né? Então, biofilme bucal, que pode estar na língua, que pode estar em próteses, que a pessoa usa prótese, aquela craquinha, aquela melequinha. Se você botar no microscópio, tem bilhões, milhões de bactérias, vírus, fungos. Por isso, biofilme, né? Isso na boca de qualquer pessoa. Se você pegar uma gota de saliva, sua, minha, dos meninos, da Xuxa, da Anitta, Qualquer um. da Lady Gaga. Lady Gaga. Milhões de bactérias, tá? Essas bactérias, elas se organizam nos dentes e formam uma camada. 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, inúmeras camadas com diferentes, organizadinha mesmo. Um tipo de bactéria aqui, outro tipo de bactéria aqui, que uma depende da outra para viver. Quanto mais tempo essas bactérias ficam na boca, mais camadas de bactérias diferentes. Estou falando em bactérias, mas existem outros micro-organismos. Mas vamos focar nas bactérias. E quanto mais tempo você deixa algumas bactérias que são nocivas, que causam cárie, porque elas produzem ácido, ou que causam doença de gengiva, que é sangramento na gengiva, perda do osso e amolecimento do dente, elas vão se formando. Você entendeu? Então, assim, quando você tem um biofilme bucal novo, não deu tempo. Se eu escovar meu dente agora, zerei, desorganizei tudo, começa já a formar agora outras bactérias. Eu coma ou não. Ô, louco. Eu coma ou não. Mesmo se não comer, ela já... Se não comer. Lógico que se eu comer açúcar, vai favorecer as bactérias que Da são cárie.
que causam ácido da cárie. Você entendeu? Eu tô entendendo. Você tem todo... Não é por conta da comida, você tem que escovar sempre. Você tem que escovar sempre, porque as Porque as bactérias bactérias estão estão ali. lá e elas estão se formando. Ó, lógico, você deu comida para elas, daí, além das bactérias, vai para resto de comida, que você vai ter mais bactérias em cima. Olha que loucura! Então, a grande sacada, acho que desse podcast inteiro, se eu puder dar o recado, porque para mim, a prevenção é a área mais importante da odontologia. E a prevenção na odontologia é higienização bucal, que é desorganizar bactérias. Deu para entender? Deu. Você- Que você loucura, conseguiu? doutor. Eu não... Agora, se você falando, eu tô entendendo e eu tô, assim, abismada. Porque eu pensava que depois que você escovou, acabou. É só se você comer. Não, elas estão ali. Elas vão ter. Logicamente, se você não comer açúcar ou massa, que daí a enzima da boca vai quebrar em açúcares, né? O carboidrato da massa vai ser quebrado em açúcares, né? Daí a amilase salivar, o amido do pão, por exemplo, ele é quebrado em açúcares, por isso que o pão da cárie para o ser humano dá. Porque o ser humano tem amilase salivar. Cachorro não tem. Mas isso não vem ao caso. Cachorro pode comer pão que não vai ter cárie. É isso que eu ia falar. Porque Entendeu? ele não tem... Amilase salivar é uma... você entendeu? Eu sempre me É uma pergunto isso, enzima... nossa, o cachorro fica aí tempo. Uma enzima... O cachorro só vai ter cárie se ele comer doce. Se derem doce. Agora, o ser humano vai comer arroz, vai comer... Come de tudo, né? E daí vai ter. Agora, existe uma questão que eu estava falando, que é muito importante, que eu falei do podcast inteiro, porque você tem que, então, uma vez ao dia, fazer aquela super escovação. As outras vezes do dia você tem que fazer uma boa escovação, para você não ter bafo. Porque né? fica ruim. Mas, pensando na desorganização da placa bacteriana, que é o que a gente falou aqui, uma vez ao dia, fio dental. Porque você... Eu ia te perguntar, ia falar qual a importância do fio dental. Total! Porque você escova a parte de fora do dente, a parte de dentro do dente e a parte de cima. Entre um dente e outro... No meio fica... Você entendeu? Então, fica o biofilme, ficam os resíduos e as bactérias trabalhando lá para causar cárie e doença de gengiva. Dentro do que eu falei para você, que é importante desorganizar a bactéria, hoje a gente entende perfeitamente que... você precisa fazer uma limpeza profunda nos dentes a cada 6 meses ou a cada ano, para desorganizar as bactérias que que estão entre a gengiva e o dente, num espaço pequenininho, que chama espaço periodontal, que ele pode aumentar e daí a pessoa perder, com o passar do tempo, perder o dente, amolecer o dente. O dente amolece, perde o osso. Eu já vi falar mesmo que o dente fica... Sai o dente inteiro, sem ter cárie, sem ter nada, por um negócio que chama doença periodontal. Que se você fizer isso que eu falei para você e for ao dentista regularmente para fazer o que a gente chama de raspagem periodontal, uma limpeza mais profunda, você pode evitar isso. Estou falando de uma forma bem geral, lógico, não é para todo mundo exatamente assim, né? Mas aqueles tártaro não tem nada a ver? É o tártaro. As pedrinhas que vai... Aquelas tipo pedrinhas, pedra, porque né? dentro daquela pedra que a saliva e as bactérias que estão na boca formam, você forma bactérias mais poderosas ainda. Que essas bactérias produzem muitas toxinas. Nossa, você entendeu? Entendi. Então, dentro dessa organização, primeiro você forma um biofilme, aquele creminho. Você passa a unha, aquilo é bactérias. Resto de alimento, vírus, proteínas, né? Lixo. Né? Lixo. Isso aí, algumas bactérias, elas usam o cálcio da saliva e formam o tártaro. Que é como se fosse... Olha, imagina você, uma colônia de bactérias, muitas bactérias, seres vivos minúsculos, bem pequenininhos, e cada uma delas formar uma capinha de cálcio e ficar com uma carapaça durinha, certo? Um grãozinho de areia menor do que um grão de areia. Em cima dela, ela morre, mas continua lá a casquinha, certo? Sim. Vem uma outra bactéria em cima, morre, fica aquela casquinha, outra. Embaixo desse tártaro vem a bactéria perigosa, que vai estragar sua gengiva. Aquilo que você não consegue limpar na escovação e com fio dental, o dentista vai fazer. Que aí ele faz em limpeza geral. Por isso é importantíssimo você fazer essa limpeza a cada 6 meses, a cada ano. E eu percebo
nesses 26 anos de odontologia, se existe uma coisa que eu aprendi e vivencio é que o paciente que está sempre fazendo essa limpeza tem muito menos problema de cárie e de doença de gengiva do que aquele paciente que deixa para lá. Daí que ele vai, daí fica dolorido, fica caro, perde o dente, fica triste, né? É verdade. E o dente é tudo, né? É o cartão de visita, né? É uma parte Precisa. muito importante da nossa né? saúde. E em relação ao mau hálito, tem a ver com a escovação? Pô, tô adorando a conversa. Mau hálito, 90% dos casos de Vou bater na mesa aqui. É isso aí. 90% dos casos de mau hálito vem por questões dentárias e de gengiva. Eu vou te contar o que acontece. Lembra que eu falei que tem um espacinho entre a gengiva e o dente? Sim, sim. Quando você tem essas bactérias que estão no tártaro, né? Uhum. Elas causam sangramento da gengiva. Só que a gengiva sangra bem pouquinho. Esse sangue começa a entrar em estado de putrefação na boca, começa a apodrecer. Pegue um pouco de sangue, de carne, deixe lá em cima da mesa. Sim. Ou ponha num tecido, numa camisa, derrube numa camisa. E Um dia muda a depois cor. aquilo lá vai estar cheirando. E cheira ruim. Vai cheirar forte. Porque aquilo vai degradar, vai liberar enxofre, entre outros, né? Sim. E vai cheirar mal. É o que acontece na boca. Então, microsangramento de gengiva ou então cavidades dentro do dente de cárie, que daí cabe alimento, cabe bactérias, tal. Então, assim, 90% dos casos de mau hálito, eles vêm da boca. Tem caso que vem do estômago. Tem. Mas 90% dos casos de halitose, que é o nome certo. Olha que legal. Halitose. Halitose. Não, você tem halitose. É um hálito tosado? Então, o que será? Halitose é bafo. 90% dos casos de mau hálito vem de questões dentárias, ou cavidades de cárie, ou próteses mal adaptadas que você não consegue limpar do lado, ou a maior parte, doença de gengiva. Doença periodontal, que é essa que derruba os dentes. Meu Deus, doutor, quanta coisa. Quanta bastante informação, coisa. hein? Bastante coisa. Que legal. E o que você diria para as pessoas que estão lá assistindo a gente? Para ter uma higienização legal, lógico, a gente tem que estar fazendo acompanhamento a cada 6 meses, que nem o doutor falou. Mas assim, o que você indica para as pessoas estar fazendo em casa para fazer o certo? Porque tem pessoas que nem fio dental passa, né? Então eu vou contar para você, Michele. Tá. Quando você manda seus filhos e seu marido limparem a casa, você não vai limpar a casa. Você não vai limpar. Deixa essa turma aí limpar. Você vai investir neles entregando a vassoura ou entregando o vidro do melhor Veja que existe no mercado? O que vai começar? Como é que começa? Vassoura. Ponto. Não adianta nada você ter o melhor Mr. Músculo mais caro de R$70 se você não passar a vassoura primeiro. E limpar. Depois eu quero tirar uma manchinha. Então, assim, não invista no Listerine Coal Mine. Não. É escova e fio. Desorganiza as bactérias, remove o biofilme entre os dentes. Mas eu quero ter um hálito puro. Eu não gosto do Listerine. Né? Eu acho muito forte. Eles fazem aquela sensação da menta, daquele negócio explosivo, para você ter a impressão de que está limpo. Impressão de que está limpo. Higiene. Mas se você não foi lá e não escovou, escova macia, me venha com escova dura. Escova macia, tá? Para você poder limpar entre mesmo os dentes sem machucar a gengiva e sem desgastar os dentes. Fio dental. E a escovinha de língua é legal também. Agora, quero fazer um bochecho? Pode fazer, mas não é o principal. O principal é a faxina mesmo. Faxina. A varredura. Fazer uma boa varredura. Olha, é difícil? Não, é simples. É simples. E em relação às pessoas que têm sensibilidade? É triste. É triste, né? Sensibilidade é chato, porque né? Tem pessoas que têm por tomar coisas quentes e fria. Geralmente, mais com frio, sensibilidade acontece na maioria dos casos. Então, são duas causas. O dente é
uma entidade viva do corpo. Ele tem dentro do dente você tem um tecido sanguíneo, né? Tem sangue, você tem tecido nervoso, tem tecido conjuntivo, tecido nervoso, dor. Você tem sensibilidade muito grande no dente, né? Por quê? Para a gente saber o que a gente está mastigando, né? Entre outras coisas, por exemplo, se você está comendo alguma coisa, cai um fiozinho de cabelo do mais fino possível, você percebe. Por quê? Porque é altamente inervado, certo? Né? E dentro do dente você tem essa inervação. O que acontece, Michele? Em muitos casos, a gengiva embaixo desce ou em cima sobe. A raiz do dente fica exposta. Raiz do dente não é feita para ser exposta. É feita para ser coberta pela gengiva. Algumas vezes a pessoa não tem essa cobertura de gengiva. Você entendeu? Porque é assim mesmo? Porque é fisiológico. Ah, tá. A gengiva vai descendo um pouquinho embaixo. Agora, em alguns casos, ela desce mais do que deveria. Entendi. Né? E daí existe... Essa raiz é porosa. Né? Existem túbulos microscópicos que ligam e você sente. Você respira, você acaba sentindo. Então, existem cremes dentais que você pode usar para tampar esses túbulos, basicamente seria isso. Existe resina que você pode colocar no dente para cobrir essa raiz e existe uma cirurgia de gengiva que você traz a gengiva para o lugar para cobrir. Existe essa cirurgia? Existe. E ainda sobre a sensibilidade dentinária, algumas vezes a pessoa pode ter cárie, desgaste do dente, comeu, desgastou, apertou os dentes demais, quem tem bruxismo, ou pessoas mais idosas, né? E trincas no esmalte do dente, que dão sensibilidade. Então, mas a pessoa nem percebe que tem a trinca. Então, assim, resumindo, tem sensibilidade no dente? Procura um dentista. O dentista vai conseguir entender o que está acontecendo e vai te ajudar a resolver a sensibilidade do dente. Então, o Adriano perguntou sobre a pasta de dente, se existe a pasta de dente que tira a sensibilidade de dente. Isso. Existem pastas, cremes dentais para dentes sensíveis, que tem algumas substâncias que ajudam a fechar esses túbulos dentinários que eu falei, essa porosidade do dente, e elas podem sim ajudar. Mas eu ainda vou repetir, é legal passar no dentista para ver qual que é a causa da sensibilidade. Entendi. E Se pode for, ser o que você falou, a trinca. Tem ou algumas a coisas que a cárie. pasta não vai resolver, tem algumas que a pasta vai ajudar e ajudar bastante. Entendi. Só que é o creme dental... Adriano, o creme dental pro dente sensível, ele tem que ser uso contínuo. Entendeu? Para poder ir aos poucos. Por quê? Você veda o túbulo dentinário, daí você come um alimento ácido, você perde essa vedação. Então, por isso que quem tem sensibilidade dentária também tem que evitar alimento ácido. Olha, que bacana. Lá na clínica, eu vi que você faz implante. Você trabalha só com dentes lá? Ou você faz uma... Porque agora os dentistas estão fazendo estética também. A questão da estética é o seguinte. A gente conversou sobre a formação do dentista. O dentista conhece muito a anatomia de cabeça e pescoço. Entendi. E a anatomia da face. Então, é um profissional que tem, desde que se capacite para isso, desde que estude, saiba o que está fazendo, tem tudo para acertar bem a questão da harmonização facial. Entendi. Eu, pessoalmente, não me interessei. Ah, tá. Então, lá na clínica você não faz... Eu tenho a doutora Rúbia, que ela é Rúbia, filha do meu amigo Ricardo Casagrande. Quem é de Porto Feliz conhece, da Big House. A doutora Rúbia é uma harmonizadora facial. Ela não estraga ninguém. Porque, infelizmente, a gente vê, com todo respeito, alguns profissionais que fazem demonização facial. Com todo respeito. Com todo respeito e tal. E muitas vezes tem alguns pacientes que querem aquele lábio, aquele rosto. É muito exagerado. É lógico, cada um tem o seu gosto, mas é demais. A doutora Rúbia, ela tem uma categoria para fazer aquilo. Né? Trabalha ela sabe o que ela faz. A proporção certa. Ela trabalha com os injetáveis e sabe trabalhar. Então ela tá lá, trabalha com a gente. Lá no consultório. Trabalha lá no consultório? Lá no consultório. Que legal. Lá no consultório. Eu falo que eu tenho uma sala no consultório que é a sala... Vamos dizer, uma sala... Todas as salas são muito limpas. Todas as salas são desinfectadas.
separadas. Mas existe uma sala que a gente só faz Entendi. cirurgia de implante, cirurgia de dente do siso, extrações e harmonização facial. É a sala que não tem contaminação. Lógico, a gente vai fazer de tudo para que não tenha contaminação nenhuma. Mas o que eu imagino? Eu já volto para a Rúbia, mas o que eu imagino? Eu acabei de abrir um canal. Esse canal está totalmente infectado. Aquela caneta, aquele motorzinho, ele espalha um jato. Um spray, e aquela área está contaminada. Logo em seguida, eu vou lá fazer um implante dentário que eu não posso ter contaminação nenhuma. Então, é um cuidado a mais que eu tenho. Eu tenho uma sala com uma cadeira cirúrgica diferente, que é própria para fazer cirurgias e harmonização facial. Que maravilha, né? Doutor. E então a gente esse local para, entre outras coisas, para evitar contaminação. A doutora Rúbia pilota lá a harmonização facial. E eu tenho também a doutora Yara, que ela é odontopediatra. Ela é especialista em atendimento para os pequenos e pequenas. E ela faz atendimento todo especializado em odontopediatria, que são as áreas que eu não atuo. Entendi. Né? As outras áreas todas mas eu atuo. Mas está ali na tua clínica. Está na minha clínica. Trabalham. Né? Que legal. Que bom, hein, doutor? Eu fico feliz em ver esse progresso, porque assim, eu que estive com o doutor no comecinho, 2004. Nossa, você lembra do palio que você tinha? Sim, lembro. Carrinho. Nossa, eu falo assim, nossa, o doutor era muito trabalhador, muito. Eu lembro quando você trabalhava na clínica na da Neodonto, sua na clínica da minha mãe, e depois ainda no consultório à seu, noite, né? Correria. Quando eu trabalhava durante o dia na Neodonto e à noite eu ia atender os pacientes particulares, né? E aí as pessoas olham com certeza, para quem for, né, que conseguiu chegar na onde queria, né, que nem o senhor estudou, trabalhou. Aí as pessoas falam, nossa, a vida é fácil. Não é fácil. Eu peguei esse momento que o senhor estava começando com o doutor, né? Vamos falar doutor, não senhor. Não é velho. O doutor estava começando. E eu vi o perrengue que passava, né? E a administração, eu aprendi até hoje. Eu lembro que, assim, você tinha um caderno e aí você colocava entrada, saída, o que ia, o que... Então, ficou isso. E eu, com um bom tempo, eu fiquei usando isso. Eu colocava o que entrou, o que saiu. E vira automático, né? Porque administrar, o que é administrar? É mais e menos, né? Sim. É você, daí, lógico, depois você realocar e tal, mas se você não tiver esse básico, esse conceito básico, coisa porque tem pessoas que acham assim, eu ganhei aqui, já gasta tudo. E você colocando no papel, você tem a visão de onde está indo o dinheiro. Porque às vezes você nem tem essa noção. Se você não coloca no papel, você acaba gastando, quando você vê, você já... Mas quando você é profissional liberal, existe um problema, uma ilusão muito grande. Porque você acha assim, poxa, mas eu vou fazer mais aqui. Vai entrar mais. Você está sempre na expectativa. Verdade. E, na verdade, com esses anos todos, eu percebi que existe variação. Tem uns momentos que a gente está lá... Sim, e no meu caso, existe aquele negócio. Eu tenho que entregar o trabalho. Então, assim, chega um tratamento para mim, eu proponho o tratamento para o paciente, ele faz, que espetacular, vai acertar, vai pagar, tal, maravilha, que legal. Mas eu tenho que entregar aquilo. Então, eu não posso gastar, né? Aquilo, tem todo... Isso a Ellen sabe muito bem. Olha. E ela leva muito bem isso aí. Por isso, né, que tá dando certo. E a sua clínica, pelo que eu vi, eu não tive o prazer de... Você tem que ir lá tomar um café com a gente. Eu vou sim, quero tomar um cafezinho. Agora a gente tá reformando a fachada da clínica. Olha, que maravilha. É o último passo. O último passo. Mas já tá muito bonita, né? Já lá dentro tá melhorando. Lá cada dentro vez é bem legal. Cada vez melhor, e eu só desejo tudo de bom para vocês. Obrigado. Assim, quando a gente vê uma pessoa que, do começo... e ver aonde ela tá, isso aí é maravilhoso. Que legal. Eu mesmo, quando eu comecei lá, não tinha nenhuma casa para me morar. Você lembra? Você lembra? Que coisa, lembro bem. Você lembra? Porque... Lembra que eu tava atrás de casa para alugar? Aquela correria. Sim. Hoje, graças a Deus, mas você tem uma família espetacular, né, hoje. Então, legal. Isso. A gente seguindo, isso é maravilhoso. A respeito do implante, doutor, o que você... Fala para mim a respeito do implante. Implante dentário é uma das coisas mais espetaculares que foi inventado nos últimos tempos, tá? Porque a pessoa perde um dente. E aí o papo vai estender.
que se a gente for olhar para o ser humano, o DNA nosso, o ser humano é criado para ser o homem da caverna. Olha que loucura. Nosso DNA, ele é o DNA do homem da caverna. Quanto tempo o homem da caverna vivia? 30 anos. Você entendeu? Então, depois de 30 anos, ninguém precisava mais ter dente. Então, o nosso DNA, ele é de 300, 400, 500 mil anos atrás. 300 mil anos atrás, eu acho, 200, posso estar falando bobeira. Mas é de centenas de milhares de anos atrás. Preparado para viver 20, 30 anos. Depois disso, você não tinha mais força, o ser humano não tinha mais força para viver no tempo, sem a modernidade que a gente tem hoje. Com a modernidade que a gente tem hoje, com a evolução, com comida fácil, acesso à saúde, acesso a tudo, o ser humano hoje vive 90 anos. Quando eu era criança, eu estudava, a expectativa de vida no Brasil era 60 anos de idade. Eu me lembro perfeitamente disso. Dados do IBGE, a expectativa de vida 60 anos de idade. Hoje, a expectativa de vida ela ultrapassa 80 anos de idade, em alguns lugares do Brasil até 90. As pessoas perdem dentes por vários motivos. Infelizmente, ainda perdem dentes nessa trajetória. Antes dos implantes, Michele, ou você ficava sem dente, com falhas, o que causa inúmeros problemas, ou você fazia pontes removíveis, que são aquelas próteses que você tira e coloca, tem grampinhos, Eu já vi. né? Que acabam estragando os dentes que ficaram, ou você fazia prótese fixa, gastava os dentes do lado e encaixava. Faltou um dente aqui na frente, eu gastava esse dente, deixava ele fininho e encaixava 3 dentes lá e colava. Isso é uma prótese fixa. Com os implantes, eu preservo os outros dentes, vou lá e coloco um pino de titânio. Hoje existem, mais moderno que o titânio, existem pinos de zircônia, né? Existem outros materiais vindo, mas basicamente, grande maioria pino de titânio, e faz uma prótese, coloca um dente exatamente igual ao seu dente. Ele só não tem a sensibilidade do fio de cabelo, que eu falei pra você, que você morde. Sim. Se você morder num dente natural, você perceber um fio de cabelo bem fininho, você vai sentir. Quando você tem um implante, você não tem esta sensibilidade. Você consegue mastigar, você fica bonito, consegue falar. Isso vale para um dente. Se você perdeu todos os dentes, você pode implantar. Eu trabalho com um conceito que chama All On For, evita enxertos. Rápida, essa semana aqui. Hoje é quarta-feira. Ontem eu operei um paciente que tinha apenas 3 dentes na boca e já não conseguia mais usar a prótese na arcada inferior. Removi esses 3 dentes, coloquei o implante, já experimentei no mesmo dia a arcada nova. Sexta-feira ele vai estar com dente fixo na boca, dando risada. Então, maravilha. Assim, de uma forma muito rápida, você consegue devolver qualidade de vida para o paciente. Rápida e segura. Previsível. Então, assim, esses implantes, tem pessoas que usam dentadura, né? Certo. Eu lembro lá da época que eu trabalhava, tinha até uma senhora que ela não acostumava, diz que a parte de baixo, né? É mais difícil, mas tem algumas pessoas que não conseguem se acostumar com a parte de cima. E aí esse também. Implante seria maravilhoso. Dentadura fixa. É uma dentadura fixa, não tem. Fixa, parafusada. E aí não tem esse negócio, tá doendo, não. Porque já tá ali, tá... Dá paz pro paciente. Um pouquinho chatinho para fazer, porque é uma cirurgia. Vai ficar ali... Não é um passeio no parque. Você faz tudo de uma vez? Como que é? Esses implantes assim a gente prefere fazer de uma vez só. E em uma semana tá entregando os dentes pro paciente. É uma técnica fantástica, dá qualidade de vida pro paciente. A gente faz com muita seriedade, eu faço com muita seriedade. Quando eu vou fazer um implante desse tipo, eu fecho a minha agenda no dia inteiro. Ah, mas eu tenho condição de fazer 3 implantes desse num dia? Tenho. Mas não quero. Desgaste. Porque eu desgaste pro paciente. Eu quero que o meu paciente chegue para um tratamento e seja bem tratado como ele merece. Então, tem que... não é uma linha de produção. Sim, não tô lá para fazer dinheiro loucamente. Certo. Eu tenho um propósito. Meu propósito é dar uma atenção diferenciada e mudar a vida dos pacientes. Entendi. É isso. É maravilhoso isso. Eu tenho uma pessoa
pessoa que a gente conhece que colocou, há um tempo atrás, ela colocou, removeu, ela tinha esse dente, tinha um dente que estava fazendo mal a ela, e aí eu fiquei sabendo que ela colocou prótese, dentadura Prótese. que fala? Prótese. Uhum. E não acostumou, e tá difícil, e aí arrancou o resto que tinha, então aí piorou mais ainda, né? Tomara que dê certo para ela um dia poder fazer essa prótese protocolo, que é o nome dessa prótese protocolo, que são 4 implantes, algumas vezes 6 implantes, outras vezes 5. Eu trabalho com 4 implantes e a prótese fixa em cima. Um espetáculo de tratamento, dá qualidade de vida para o paciente. Para fazer só embaixo e em cima Você pode fazer, se a pessoa não tem dentes embaixo, Sim. você pode fazer uma arcada, uma prótese, chama prótese protocolo. Quem entrar no meu Instagram lá vai ver, eu explico, legal. Tem lá protocolo A14, eu explico como é que funciona, é bem legal. Nossa, que maravilha. Tá, mas assim, deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa fizer só a parte de baixo e em cima ser, vamos supor, a dentadura, né? Sim. Tudo bem? Se a pessoa se acostuma bem com a dentadura. Vamos dizer, a pessoa que já usa a dentadura há 30 anos, se dá bem super com a dentadura de cima, só que perdeu o dente de baixo com molinho, não segura mais a prótese, teve que tirar. Continua com a dentadura em cima e faz essa prótese sobre implante protocolo embaixo. Espetacular. Que legal, eu não sabia. Entendeu? Dá Achei pra que tinha fazer. que fazer tudo. Não. Nossa. Dá pra fazer. Aí, gente, tá vendo? Dá pra vocês seguirem aí, ó, fazer. Dr. Luiz Gustavo. Eu queria que você passasse as redes sociais pra galera que tá lá nos assistindo. É @Dr. Luiz Gustavo Pompeu, tanto no Facebook quanto no Instagram. Olha, né? que legal. Hoje a gente tá bem ativo no Instagram. Tem até TikTok. Ah, doutor. Tem até TikTok. Não danço. Ah, não, tem que dançar. Deveria. Deveria, mas não danço. Tem TikTok, não dança. Aí não dá, né, doutor? Que isso? Gente, mas é o seguinte, segue lá nas redes sociais, doutor Luiz Gustavo. Eu lembro da plaquinha, era doutor Luiz Gustavo Mota Pompeu e Silva. É muito nome. Daí, Olha que daí nome. eu deixei só Luiz Gustavo Pompeu, vamos facilitar Olha como a vida. Que eu não esqueci. Tá vendo? Como a minha cabeça ainda... Mas então, segue lá nas redes sociais, doutor tá aqui com a gente, não pode mesmo. Doutor, eu tô muito feliz de estar recebendo você aqui. Ah, que legal, eu também. Eu queria fazer mais perguntas, mas e o tempo? Como é que tá aí o tempo da gente? Ô, doutor, acho que fala demais, viu, doutor? Estouramos o tempo? Estouramos o tempo. Mas é um assunto que eu gosto muito. Ai, tá vendo? Você vai falar sobre odontologia, a gente vai longe, né? Vai longe. Mas eu queria aproveitar e perguntar se tem alguma coisa que o doutor se arrepende Na vida? Na vida. Na vida? Tem alguma coisa? 2 profundos arrependimentos. O primeiro arrependimento, eu não ter conseguido tocar um instrumento musical. Você tem uma família de músicos, eu tenho uma inveja boa de vocês. Mas é uma inveja boa. Vai dar tempo ainda, doutor. Tá na minha lista, eu ainda vou... Mas ainda não, tem que começar. Eu sei ler uma partitura. Então já é um bom começo. Eu sei parte da teoria musical. Eu entendo a teoria musical e eu não consigo ler e colocar e coordenar. Em prática. Algumas vezes eu já consegui algumas vezes quando eu estudei música, mas eu percebia que você tinha que mudar uma chave no cérebro, era muito legal. Você tinha que fazer as conexões do cérebro mudarem de uma forma, não sei. Mas o doutor faz pior. Trabalhando como dentista. Olha tudo que você faz, você arrancou o dente sozinho. Meu mesmo. E não consegue tocar um violão. Que coisa. Não, mas vamos tá ver, difícil, né? Hein? Não, eu tenho tempo ainda. Eu tô beirando 50, eu tô com 40 aí. Tá novo ainda. Tô com 47. Tá novinho ainda. A gente falou da expectativa de vida, eu tenho 40 anos para aprender ainda. Então tá tem fácil. muito tempo, tá fácil. E o segundo arrependimento foi não ter começado a cuidar da parte física, cuidar da casinha aqui mais cedo. Tá vendo? Eu cheguei a pesar 105, 107 quilos. Numa época, acabei trabalhando demais, deixando. Então, assim, não ir à academia diariamente, fazer exercício resistido, exercício contra peso resistido, quer dizer, musculação. É uma coisa importante para a saúde da gente e é importante de verdade, não é brincadeira, não é uma questão de estética. Quando você... Isso eu fui perceber, acho que eu percebi a tempo perto dos 50 anos, que é quando você tem um decréscimo da massa muscular. E então eu percebendo isso, eu corri atrás. Porque eu quero com 90 anos amarrar meu sapato. Tá vendo? É isso. E eu acho que eu poderia ter
começado a cuidar disso mais cedo. Mas ainda deu tempo. O bom é que você enxergou isso e tá fazendo. E a academia, pro doutor, o que mudou na tua vida fora o peso? O que mudou? O que você sente na sua saúde? Você muda completamente. Até a questão, até depressão. Sim. Desânimo. Porque a gente fala depressão, parece uma coisa tão longe. Na verdade, depressão é aquele desânimo que você começa, né? Com sem coragem, desânimo, né? sem falta de coragem. Na hora que você começa a ir para academia, o seu corpo, ele se sente ativo. Existem vários neurotransmissores que são liberados. Essa não é a minha área, mas que você vai ter lá aumento de serotonina e aumento disso e daquilo. Você fica mais esperto. Perceba os CEOs, os presidentes das grandes empresas, tanto homens quanto mulheres. A grande maioria hoje está ligada nessa questão de atividade física. Porque eles sabem que aquela história que vem da Grécia Antiga, o corpo são e a mente sã, né? Então, você, na hora que você estimula a sua musculatura, o seu corpo como um todo e o seu cérebro entende que você está ativo. Existe todo um sistema por trás disso. Então, só tem a ganhar, não é bobeira, não é perda de tempo. Aliás, cuidar da casinha é muito bom. Verdade, né? O corpo parado enferruja, né? Enferruja, porque o organismo da gente, ele é muito inteligente. Se ele percebe que você está parado, ele começa a cair. Então, eu vou desacelerar. Então, eu vou gastar menos energia. O que eu vou fazer para gastar menos energia? E vou acumular gordura. E isso, aquilo. Então, assim, dá tempo. Se eu tô conseguindo, qualquer cristão consegue. Nossa, doutor. O senhor é incrível. É o homem incrível, doutor. Porque para arrancar um dente sozinho, o dente do siso... Tava fácil. Tava fácil? Tava fácil, vai. Ele fala assim porque ele é o doutor, né? Mas olha, eu tenho que tirar o chapéu, porque... vai bater Agora palma. eu tô em dúvida, será que deve ir ao ar mesmo essa história, hein? Deve. Todo mundo precisa saber que o doutor Adriano, é doidinho. o que você acha disso, Adriano? Ele vai concordar, ele vai concordar. Em relação das pessoas que estão começando agora, né? Na odontologia ou algum empreendimento aí que estão começando, o que de experiência você poderia dizer para essa galera que está começando Isso agora? é difícil, né? Né? Isso Porque assim, difícil. hoje você já tem experiência, você já passou os seus perrengues, Sim. já sabe que não pode errar naqueles, né? Sim. E tem uma galera começando aí, o que você diria? O que eu diria para quem está começando numa profissão como a odontologia é, primeiro, estude muito. Saiba o que você está fazendo e não se contente com o conhecimento que você tem. Porque o conhecimento dentro da área de saúde, ela muda dia após dia. Nunca pare de estudar. Entenda o mercado que você está inserido. E entender o mercado que está inserido entenda também de administração. Administração pode ser administrar uma clínica, um consultório, pode ser administrar a sua própria carreira. Eu quero ser funcionário público. Muito bem. Entenda. E sempre tente fazer aquilo que você vai fazer com um propósito. Entenda qual que é o propósito de vida que você tem e por que você está lá. Mas eu acho que a dica principal é não se contente com o conhecimento que você tem. Sempre haverá novos conhecimentos. Sempre querer mais, né? Sempre querer mais. Estudar para saber mais, sempre saber mais. É o aprendizado sempre, né? Nunca pode parar. E assim, na vida tem aquela, né? E também erros vão acontecer com todos nós, mas existe aquele negócio, como que é? Ou eu acerto ou eu aprendo. Aprenda com seus erros. É melhor aprender com o erro dos outros, por isso é melhor estudar. Porque o estudar nada mais é do que conhecer o erro dos outros e o que fazer para não errar. Mas quando acontecer com você, não desanime, erga a cabeça, ninguém erra de propósito,
ninguém erra. Eu tenho um amigo que ele fazia as cirurgias de implante comigo lá em 2004, lá para trás, e ele sempre falava: olha, ninguém sai de casa, toma banho de manhã, passa perfume, na época a gente usava roupa branca, coloca a sua roupa branca para ir para o consultório, para atender, para errar. Acontece. Mas sempre respeitando o paciente, sempre respeitando, tudo dá certo no final, desde que você tenha ética e saiba aprender com alguns pequenos percalços que a vida vai colocar. É isso aí, doutor. Somos humanos, uai. Se até as máquinas erram, tira nós. O que a gente não pode é persistir no erro. Sim. Né? Tem que ter humildade para entender, poxa, esse caminho não tá legal. Vamos mudar. O que eu poderia... Mas é difícil. É difícil, né? É difícil. E para finalizar, assim, tenho mais 2 perguntas. Rapidinho, doutor. O que você diria sobre negligência? Negligência é difícil, né? É uma palavra muito pesada, né? Uhum. Porque negligência... O que é negligenciar? É achar que não vai dar problema. Ou não acreditar que aquilo pode ser um problema. Então, o que eu diria sobre negligência é o seguinte: desconfie de tudo sempre e não acredite que, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. O paciente chega pra gente e fala: estou com dor. Muita gente fala: não é nada, isso é psicológico. Não. Ninguém vem e reclama de alguma coisa por nada. Então, investigue. Na pior das hipóteses, se você realmente investigou e chegou à conclusão que aquilo não era nada, ótimo. Mas investigue. Sempre duvide daquilo que está... eu acho que não é nem a palavra eu sempre duvide. Sempre acredite que pode ter alguma coisa a mais. Porque se não for também, tá na mesma. Exatamente. Né? Agora, e se for e você negar? Então, muitas vezes a gente acha que, poxa vida... não é nada. Deve ser frescura, manha. Não é. Vai atrás. Vai atrás. Tenha certeza que você cobriu aquilo, né? E tenha certeza que pode ser muitas vezes que o que você acha que você está tratando não é o que está acontecendo. Isso acontece muito. Você acha que está... A pessoa chega... Vou te dar um exemplo. A pessoa chega... Algumas vezes a pessoa chega referindo dor nesse dente aqui e a dor é aqui em cima. Pessoal, você olha, poxa, mas aqui não tem nada. Daí você pede uma radiografia panorâmica. Por isso, hoje em dia, eu peço radiografia panorâmica para todos os pacientes que chegam para mim. Entendi. Porque algumas vezes você acha que uma coisa aqui, a coisa está lá. Nossa, você viu como que é? Então, você diminuir a possibilidade de haver negligência. Né? Entendi. Mas a negligência é uma palavra muito pesada e é muito comum acontecer com todo mundo. Você acha que não é nada. Entendi. Né? Entendi. E o doutor se arrepende de alguma coisa? Hoje, que se fosse para você fazer diferente, você fala assim, eu faria isso diferente. Mas daí depois que a gente fez, daí fica fácil, né? Mas vamos supor, se tivesse que mudar, você mudaria alguma coisa no seu passado? Acho que não. Não? Acho que não. Bom, já tá no caminho. Eu acho que esse é o... Tudo certinho. Não tem nada que eu paro e penso, preciso beber uma cachaça porque fez diferente. Não. O Porto Brasil tá aqui! Eu prefiro beber a cachaça por outros motivos, não por arrependimentos. Entendi. Né? Entendi, doutor. Mas, a gente tem sempre aquela brincadeira, né? Tem brincadeira? É uma brincadeirinha que a gente tem o Buzz, né? Que manda alguma coisa ou uma pessoa pra Lua com volta ou não. É o coração para alguém que você acha que dá para mandar o coração. E o coisa ruim. Alguma coisa para uma pessoa, uma situação que você mande. Vamos começar pelo Buzz? Mas é muito difícil. Não é, não. Quem que eu vou querer mandar? Pra Lua, ou para passear, refrescar um pouco a cabeça, voltar? Alguma coisa. O que você mandaria pra Lua? O que eu mandaria? Eu mandaria pra Lua a falta de educação. Eu acho que, assim, falta de educação não dá, né? Pô, todo mundo... O que custa tratar bem as pessoas como... Né? Verdade. Eu mandaria falta de educação. Pra ficar lá ou voltar? Fica lá. Fica lá. Que precisa de gente mal educada no mundo? Verdade. Vai pra Lua. Fica lá pra Lua.
Tchau, Buzz. E o coração? O coração é mandaria pra quem? fácil, vai pra minha pequenininha, vai pra Ellen, poxa vida. Boa, Pô, Ellen, o coração é manda seu. Olha, a Ellen fisgou direitinho, hein? Ah. Ellen, dá pra ver nos olhos dele que ele é apaixonado, hein? Desde a época que eu trabalhava aí. Desde Olha, os 13 anos de idade. meu Deus. Nesse braço aqui eu tenho uma tatuagem, a data da primeira vez que a gente deu um beijo. No mês de maio de 91. 91. 91, doutor! Mas aí, ó, tá vendo? E ela continua ainda sendo essa mulher maravilhosa. Espetáculo de mulher. Tá vendo, Ellen? A Ellen vai gostar de ver, hein? E o coisa ruim? Pra quem o coisa ruim tá escondido ali, mas dá pra ver, né? O coisa ruim, pra quem que você mandaria? Coisa ruim pra quem que eu mandaria? Eu não posso falar. Ou pode ser uma pessoa, pode ser uma situação. Pode sim. Não, se eu falar, me corta aqui. Coisa Eu ruim. mandaria pra esse coisa ruim, tadinho. Até bonitinho de ver. Ah, eu vou mandar coisa ruim. Eu não imagino pra quem eu posso mandar coisa ruim. Que eu tem vou uma mandar coisa dele? assim que você fala, eu não gosto disso, eu mandaria pro coisa ruim. Tem que ter, doutor. Tem que ter. Não. Olha, eu não consigo, você acredita? Ô, louco! Peraí que eu vou pegar uma coisa ruim, o doutor vai conseguir. Deixa eu olhar bem pro coisa. Assim, ó, coisa ruim! Então tá bom, coisa ruim. Vamos mandar pra coisa ruim pra quem acha que não é importante cuidar da saúde. Aí! Coisa ruim pra quem não acha que é Achou. importante cuidar dos dentes. Tá Você não vendo? quer uma coisa ruim pra sua vida. Tá vendo? Né? Você viu aí o doutor falando, se você não quer o coisa ruim pra sua vida, Ninguém quer virar isso aqui, né? Um escove os banguelinha, dentes. né? Ó, ele não tem nem dente, coisa ruim. Você tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Uma Ele não coisa se que cuidou, não se ficou cuidou. banguela aí, ó. Então, é isso. Mas é isso, doutor. Tem alguma coisa que você queira falar mais? Só da alegria de poder estar aqui com a sua família. Obrigada, doutor. Muito legal essa noite aqui. Que bom, eu fico feliz e a gente também tá muito feliz por a sua Legal. companhia, tá bom? Obrigada, gente. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau!